Olá, eu sou Karen Lisboa e muito bem-vindo a mais um episódio de Hábitos Essenciais. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é minha paixão, né, gente? Eu, como educadora física que sou de formação e de atuação, não tem como eu não ser apaixonada por exercício físico. É esse o tema, o grande tema do episódio de hoje, e tá aí mais um hábito que super tem que ser considerado como um hábito essencial na tua vida. Espero que depois do episódio de hoje você também chegue a essa conclusão, você tenha aí repertório informacional para virar e falar assim: se eu não tenho exercício físico na minha rotina até hoje, chega, porque agora, de agora não passa, eu entendi o quanto é fundamental isso para mim. Maravilha? Por isso que o tema é entenda esse hábito e você nunca mais deixará de ter na tua rotina. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para sempre que eu subir um conteúdo novo para você, você fica sabendo disso. Eu adorei a pesquisa que eu fiz para esse episódio. Eu levantei muita informação que me deixou ainda mais orgulhosa, ainda mais feliz de ser educadora física. É muito bacana ver o quanto de coisa que a neurociência está comprovando. Talvez de uma forma empírica a gente já saiba de muitas dessas coisas, mas é legal pra caramba quando tem um estudo dedicado àquilo e que chega a conclusões tão certeiras, a conclusões tão legais. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda é que existe uma tendência da gente querer separar o nosso corpo do pescoço para baixo e do pescoço para cima. Então a gente fala assim: faz bem para o corpo, mas será que faz bem para o cérebro? Gente, o cérebro faz parte do corpo. Não tem como algo fazer bem para o corpo e não fazer bem para o cérebro, ou fazer bem para o cérebro e não fazer bem para o corpo. Assim como não tem algo que faça mal para o teu corpo que não vai fazer mal para o teu cérebro, e que faça mal para o teu cérebro e não vai fazer mal para o teu corpo. É tudo interligado. A comunicação ela é muito estreita e ela é uma comunicação em via de mão dupla, vai e vem. Então, na hora que você fala corpo, vamos começar a tentar olhar de uma forma um pouco mais global. Eu entendo que até hoje sempre foi muito assim, exercício físico faz bem para o corpo. E aí a gente pensa no benefício de ter uma musculatura em dia para você não forçar as articulações, para ter uma postura legal, o quanto fazer exercício promove a saúde do seu coração, cardiorrespiratório, então do seu pulmão também, o quanto interfere de repente não prevenção de lesão, você vai ter menos queda quando a gente pensa em idoso. A gente tem essa tendência a olhar o exercício físico sempre pensando nos benefícios que acontecem de uma forma mais localizada, em coisas mais próximas da própria musculatura. Mas não, muita coisa do que acontece, do que é promovido durante o exercício, muda questões químicas. E questões químicas, sinalizadores químicos, quando caem na corrente sanguínea, chegam, obviamente, no nosso cérebro. Além do fato de que nossa musculatura ela é de controle voluntário. Então, esse controle do movimento, essa coordenação de movimento, essa maior potência de movimento, está acontecendo a partir de um estímulo que vem do nosso cérebro. Estou falando tudo isso para vocês começarem a sacar muito mais essa conexão, essa comunicação que ela não é separada. Quebrar essa ideia de que o que acontece do pescoço para baixo é uma coisa, do que acontece do pescoço para cima é outra. Não, não é. Tá tudo acontecendo junto e se comunicando e se interligando. Legal? Uma pesquisa que foi feita há não muito tempo começou-se a levantar um hormônio. Ah, isso é muito bacana. Entenda também de agora em diante o teu músculo não só como algo estrutural que promove o movimento do seu esqueleto, da sua parte óssea. Entenda como um órgão e um órgão endócrino, ou seja, um órgão capaz de produzir, que produz hormônio e que libera hormônio. Quando se promove movimento no músculo, tem a liberação de irisina. E o que a irisina caiu, como eu falei antes, ela cai na corrente sanguínea, então ela vai ter algum impacto lá no teu cérebro, principalmente quando há receptores para isso e no cérebro existem receptores para irisina. Então vai existir alguma
algum impacto, alguma interferência no teu cérebro na hora que essa irisina chega lá. Chegando no teu cérebro, a irisina vai promover BDNF. Esse BDNF, quando ele é liberado no nosso cérebro, ele vai ter um fator neurotrófico, ou seja, de melhoria de tônus, principalmente da região do hipocampo. Se você não está lembrando, o hipocampo é exatamente a região do nosso cérebro responsável pela formação de memória. Na hora que a gente tem liberação de BDNF, na hora que a gente tem a maior estimulação dessa área, tanto de tônus quanto de surgimento de novos neurônios, também existe essa estudo em cima de neurogênese, então nascimento, criação, formação, gênese de novos neurônios no hipocampo, por influência dessa molécula chamada BDNF, que por sua vez é liberado no cérebro quando chega a irisina nele, decorrente do músculo que foi ativado. Ficou claro até aqui? Eu vou passar essa linha de novo. O músculo, quando ele entra em movimento, ele libera um hormônio chamado irisina. Esse hormônio cai na corrente sanguínea, chega no nosso cérebro e estimula a liberação do BDNF. Que uma das coisas que já foi descoberto até agora, com certeza teremos mais pela frente, não tenham dúvida disso, é que auxilia na atrofia, no tônus e na gênese de novos neurônios na região do hipocampo. Região essa responsável pela formação e consolidação, gravar, manter as memórias e formar novas memórias. E olha que curioso, na verdade meio óbvio, mas eu acho que o óbvio ele tem que ser dito, é uma teoria minha, o óbvio precisa ser dito. Então vamos lá. Um estudo feito por uma cientista e pesquisadora brasileira, fiquei muito feliz quando eu vi que era brasileira, porque a gente tem uma restrição enorme de financiamento em pesquisa aqui, então pesquisar brasileiro quando pesquisa, ele é um guerreiro, é um desbravador, chamada Fernanda De Felici, que publicou numa revista Super Power, uma revista boa pra caramba internacional chamada Nature. Em 2019, ela conseguiu correlacionar a baixa irisina, então ter pouca irisina, com o mal de Alzheimer. Foi visto que pacientes de Alzheimer, eles têm pouca irisina. E, obviamente, qual foi a conclusão disso? Que um fator de proteção contra o Alzheimer é você se manter em movimento, fazer com que a sua musculatura produza e libere irisina, é um fator protetor para as doenças de Alzheimer. Então, se existe aí uma propensão genética de manifestar o Alzheimer, que ele tem um caráter genético, quando você faz exercício físico com regularidade. O que isso significa? Pelo menos, tem outros estudos que mostram isso, a regularidade no exercício físico para se colher benefícios com ele é de pelo menos 3 vezes por semana. 1 hora por dia, então 3 horas por semana em 3 sessões. É muito pouco tempo. O ROI disso, o custo-benefício disso é enorme. Você coloca 3 horas da sua semana, sendo que a semana, se eu não me engano, tem 168 horas, se eu não estou enganado. Então imagina que você coloca 3 horas e o exercício físico vai te devolver 165 horas melhores. Só falei da memória, só falei da proteção contra o mal de Alzheimer, vamos ver mais benefícios do exercício físico, principalmente para o teu cérebro. A irisina também, por conta da influência do BDNF, foi visto que aumenta a qualidade e a estabilidade do teu sono profundo. O sono profundo, gente, é uma fase do sono não REM, que é uma das fases mais dentro do sono não REM, é a fase mais importante. É a fase que vai existir toda a consolidação de memória. Olha que louco, vai existir toda a consolidação de memória, vai existir toda a regeneração do teu cérebro, principalmente porque é a hora que o sistema linfático é o sistema linfático do nosso cérebro. Então, que ele vai fazer essa lavagem dos resíduos que tiveram no cérebro decorrentes do dia anterior. Ele vai limpar teu cérebro, organizar a casa, colocar tudo em ordem, bonitinho, tinindo, para você acordar no dia seguinte pronto
para ter um belo de um desempenho cognitivo. Então, ter um sono profundo de maior qualidade, mais estável. O que significa mais estável? Que não é qualquer barulhinho que traz você de volta à superfície, que te desperta. Se o sono profundo ele não se mantém profundo, ele fica subindo, variando, instável, qualquer barulhinho vai chegar uma hora que na hora que tiver um pouco mais para cima, você acorda, você fica saindo do seu sono profundo e voltando para o sono superficial. E no sono superficial você não colhe todos esses benefícios que eu estou citando de consolidação de memória, de sistema linfático mais ativado, de você ter todo esse detox do teu cérebro e preparar o teu cérebro para o dia seguinte. Então, aqui, só de você entender que o exercício físico, através do BDNF, vai fazer com que seu hipocampo funcione melhor, vai fazer com que teu sono profundo aconteça com melhor qualidade, já dava para parar o episódio aqui. Já é motivo suficiente para você sair correndo e falando: eu tenho que me exercitar, eu tenho que me movimentar. Mas eu não vou parar por aqui não, eu vou continuar. A respeito do sono, tem mais uma questão que é muito bacana. Quando a gente faz exercício físico, a energia que a gente gasta, a gente usa uma moeda energética, vamos colocar dessa forma, chamada ATP. ATP é uma molécula de adenosina ligada a 3 moléculas de fosfato. São exatamente essas ligações de fosfato que têm energia. Então, toda vez que a gente quebra e arranca um fosfato, a gente consegue liberar energia. A gente consegue ter acesso à energia para fazer o trabalho. Na hora que a gente quebra a primeira vez, então a gente passa de adenosina trifosfato, ATP, para ADP e um fosfato inorgânico, um fosfato solto, até uma hora que a gente vai tirando e sobra só adenosina. Então a gente já separou todos os fosfatos e ficou a adenosina solta. A adenosina solta, ela vai sinalizar, na hora que ela vai aumentando o nível durante o dia, principalmente se você se movimentou, vai aumentando esse nível de adenosina no teu sangue. E isso vai sinalizar que agora, isso chama pressão do sono. Isso vai sinalizar que você está precisando descansar. Então, sabe quando chega aquele no fim do dia e você fala: nossa, o sono está chegando, deu a minha cota por hoje, está na hora de encerrar? Significa que os níveis de adenosina foram atingidos e agora ele está mostrando que chega de trabalho para o hoje, deixa regenerar e botar toda a casa em ordem para amanhã a gente começar com tudo. A adenosina vai fazer toda essa sinalização e ela é muito liberada, obviamente, quando a gente faz atividade física. Outra coisa muito legal, e tudo que acontece de benéfico em termos de você dormir direito, em termos de você dormir bem, tá? Se não tá claro para você todos os benefícios de dormir bem, volta lá no episódio do sono que eu já gravei aqui, mas entenda, o teu cérebro ele só vai funcionar num estado normal dele, ou seja, com todo o potencial dele, se você estiver dormindo direito. Se você não dorme bem e principalmente se torna crônico, você está deteriorando toda a capacidade cognitiva do teu cérebro, toda a capacidade de funcionar em bom desempenho. Ele está funcionando. Você vai falar assim: pô, cara, mas eu não estou percebendo. Talvez você ainda não esteja percebendo. E talvez você não esteja percebendo até porque você usa o próprio cérebro para perceber o desempenho dele. Então, olha que coisa curiosa. Não vou citar esse estudo aqui dessa vez, mas porque eu quero ir para outros, tá? Mas entenda, você está usando o seu próprio cérebro que não está desempenhando bem para avaliar o desempenho dele. É quase como você pedir para uma balança que está descalibrada falar qual é o peso dela. Entenderam isso? Você não tem, o seu referencial está sujo, a sua lente está suja. Mas vamos continuar. Uma outra coisa que é muito legal a respeito de exercício físico foi um experimento que fizeram na Coreia. Acredito que tenha sido na Coreia do Sul. Colocaram crianças em fase escolar para, antes da aula, queriam melhorar o desempenho de aprendizado dessa criançada. Virou uma regra, uma norma na escola. Antes de vir para a aula, então chegava a criançada na escola, antes de começar a aula, elas tinham que fazer 1 milha, o que é 1,6 km. Um trote, não é uma corrida forte não, um trotezinho
talvez seja uma questão de dar 1 ou 2 voltas no quarteirão da escola, alguma coisa assim, ou se tinha uma pista de Cooper, são 4 voltas numa pista de atletismo. Deixava essa criançada dar esse trote até completar 1 milha e aí sim elas entravam para a sala de aula para ter a aula normal. Não mudaram nenhuma metodologia da aula. A única coisa que mudaram foi a questão de colocar essa 1 milha antes dessa criançada vir para a aula. E isso impactou enormemente no desempenho em prova. Foi validado dessa forma, como que foi a nota dessa criançada nas provas. E tiveram um desempenho absurdamente maior, coisa assim de 80% melhoria nas notas, só por conta de terem implantado isso. É legal a gente perceber como tem muitos efeitos do exercício que são efeitos agudos. Assim que você faz o exercício, você já colhe o benefício. E o benefício de aprendizado, ele é muito rápido. E de memória é um pouquinho mais. Melhora no momento, vou falar também um de memória, e ele a longo prazo, de forma crônica, também vai ter um efeito muito bacana na memória, principalmente por conta de ter efeito neurotrófico, esse efeito neurogênico no nosso hipocampo. Assim que você faz atividade física e vai para uma atividade que requer mais atenção, você está com o seu sistema atencional muito mais ligado, você está muito mais desperto, você está muito mais alerta. E o alerta é o primeiro ingrediente necessário para você ter o seu controle atencional funcionando bem. Você precisa estar desperto. Outra coisa, o seu córtex pré-frontal, essa região logo atrás aqui da nossa testa, que é a área mais nobre do nosso cérebro, é aquele gerentão, é aquele cara que dá todos os comandos mais sofisticados, ele está mais ativado pós-exercício. Na hora que você vai para uma sala de aula mais alerta e com o seu córtex pré-frontal muito mais ativado, você tem muito mais capacidade de colocar o teu foco em alguma coisa e manter o teu foco, você tem muito mais capacidade de autocontrole, de não ficar se movimentando na cadeira feito um louco, de ai que saco que tá isso aqui. Essas questões interferem diretamente no aprendizado. E foi isso que foi constatado nesse experimento na Coreia. Legal? E foi uma coisa pequena. 1 milha gerou muito impacto no aprendizado. Um outro experimento bacana, você pode falar, poxa, Karen, mas 1 milha, 1,6 km é muita coisa. Tá, vou trazer um só com 10 minutinhos de pedalada moderada, de moderada para leve. 10 minutos de uma pedalada moderada para leve, e eu tô para te dizer que teria o mesmo efeito se tivesse sido uma caminhada moderada, tá? Teria o mesmo efeito. O que fizeram? Colocaram pessoas para passar por um teste de memória. Então, colocava ali 40 minutos para a pessoa estudar várias figuras e depois tinha que falar se tinha ou não tinha sido mostrado no episódio, no tempo anterior. Dava-se um tempo entre o momento de estudo e o momento de relatar, e antes de ir para o momento de estudo, teve um grupo que fez os 10 minutos de pedalada. Na verdade, foi o mesmo grupo, tá? Foram em dias distintos. Fizeram os 10 minutos de pedalada, iam para o tempo de estudar as imagens e ia depois para a avaliação. Num outro dia, o mesmo grupo de pessoas ia direto para o estudo, do estudo para a avaliação. O desempenho desse pessoal foi consideravelmente maior quando eles tinham feito 10 minutos de uma pedaladinha moderada a leve antes de ir para o teste. Gente, melhora o aprendizado, melhora a memorização, melhora o seu controle atencional, melhora o seu autocontrole, melhora também questões de modulação de humor. Então, na hora que você está se sentindo meio, sabe, tô desmotivado, não tô muito afim de fazer alguma coisa, tô sentindo, ou eu tô me sentindo ansioso, o exercício físico vai ter um papel excelente nisso. Tem cada vez mais estudos mostrando o quanto ele é bom para extravasar uma situação pontual de ansiedade, fazer exercício físico, e o quanto ele é benéfico para te tirar de um quadro crônico ou pelo menos controlar um quadro crônico de ansiedade, que seria o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Imagine o seguinte:
O que é a ansiedade? Basicamente, te coloca num estado de medo. O medo, ele é para colocar você para fugir ou para lutar. Ele te libera hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina, que vai preparar todo o teu corpo para esse estado ou de luta ou de fuga. Só que o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente não extravasa isso. A gente está num estado de luta ou de fuga atrás de um computador, respondendo um e-mail ou fazendo um relatório, ou preocupado pela reunião que vai vir e não tem nenhum movimento associado. Mas entenda que, historicamente falando, evolutivamente falando, era uma ferramenta para te colocar em movimento. Era uma ferramenta para te motivar e te impelir ou a lutar ou a fugir. E na hora que tem toda essa liberação, os estímulos da tua vida estão liberando, desencadeando esse tipo de resposta fisiológica e que não tem vazão para nada, você está ficando cronicamente ansioso. Procure sempre que se sentir ansioso ou de forma aguda ou se você já tem uma ansiedade crônica, use o exercício físico como uma válvula de escape, use como uma ferramenta de extravasar, de dar uma função, de canalizar essas respostas fisiológicas que estão acontecendo no seu corpo. Para quê? Para que elas não se acumulem. Porque na hora que ela se acumular, o fato de você ficar ansioso estressado cronicamente é um fator enorme de abrir quadro de depressão. Então a depressão ela vem por tabela. Perceba que a depressão a gente consegue melhorar quadros de depressão fazendo atividade física, até porque vem por tabela, utilizando esse escape que eu tô falando a respeito de cortisol, adrenalina, noradrenalina e todas essas respostas fisiológicas que o teu corpo te colocou frente a um perigo e ele tá entendendo que você tem que lutar ou fugir. Então, lute ou fuja, luta lá com o peso, carrega peso, faz esforço, ou fuja na esteira, na bicicleta, num remo, enfim, dê vazão para isso. Você vai perceber que a atividade física, o exercício físico, quando você faz com essa intenção, é quase como se você pegasse uma panela de pressão que está prestes a explodir, fosse lá na válvulazinha e fizesse use esse benefício enorme do exercício, use a seu favor. Até porque se você não modular essas questões emocionais usando o exercício como ferramenta, é muito provável que você queira modular usando a alimentação como ferramenta. E quais são os alimentos que mais vão promover de forma instantânea essa sensação de relaxamento? Vão ser alimentos muito calóricos, vão ser alimentos ou muito doces ou muito gordurosos ou as duas coisas, tá? Então você vai ter uma tendência a procurar alimentos nada benéficos para ter essa regulação do seu humor. Não faça sua regulação de humor através da alimentação, faça sua regulação de humor através do exercício físico. Te peço isso encarecidamente. Já acabei falando um pouco a respeito do Alzheimer, então o exercício físico vai ter essa influência também para ser um fator protetor para o teu cérebro de neurodegeneração. Ele é um fator protetor para essas questões de depressão, ansiedade. Ele é um fator para deixar toda a sua função cognitiva melhor, tinindo, afinadinha, de memória, de controle atencional, de controle de impulso, de melhorias através do teu sono. Na hora que melhora o sono, também todas essas funções cognitivas são reforçadas positivamente. Espero realmente que no episódio de hoje você tenha conseguido enxergar o quão benéfico é o exercício físico para a saúde do seu cérebro, e consequentemente do teu corpo e consequentemente de você melhor para sua vida. Obrigada por acompanhar esse episódio até o final. Abraços e até o próximo Hábitos Essenciais.